Mateus 4. Ao ser batizado, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O primeiro Adão foi tentado e caiu, mas o segundo, não havia poder que o fizesse cair. Se o nosso Senhor foi tentado, nós também seremos. Jesus é 100% Deus e 100% homem. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O lado divino continuava, mas enquanto o homem sentia como nós, por isso ele pôde ser nosso Salvador. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não pense que ele não pode se compadecer da sua dor. Ele sentiu na pele o desprezo, a traição, injustiças, açoites, humilhações, e sofreu uma morte agonizante. O deserto que estava era um lugar miserável com montanhas altas e áridas. Satanás aproveita momentos de fraqueza e cansaço para nos tentar. Devemos estar fortalecidos em Deus todos os dias. Geralmente, após uma grande vitória, baixamos a guarda, oramos, estudamos e buscamos menos a Deus. Esse é o momento perfeito para sermos tentados. 5 atitudes que nos firmam em Deus. Leia. Todos os dias estude as Escrituras. A Bíblia é um meio pelo qual Deus fala conosco. Ore. Conte tudo, inclusive o que te entristece, frustra e envergonha. Não espere ter dificuldades para iniciar uma rotina de oração. Como você espera ter intimidade com Deus se nunca conversa com Ele ou só faz aquela oração cansada no fim do dia? Arrependa-se. O Espírito Santo nos convence do pecado. Admita seus erros e busque os frutos do Espírito seguindo os 2 passos citados anteriormente. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Perdoe. Admita em oração que está odiando seu inimigo, e decida buscar no Senhor a capacidade de liberar perdão. O perdão é uma decisão. Perdoe uma dívida menor, por ter sido perdoado da dívida infinita do pecado. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Seja imitador de Cristo em gratidão. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Satanás utiliza como artimanha a dúvida. Se tu és filho de Deus, se comer do fruto proibido, se eu me arrepender depois. Usando trechos isolados para enganar. O tentador sempre vai chegar na área o momento de fraqueza. Jesus responde através da própria palavra, mostrando a chave para vencer as tentações, conhecer as Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus é tentado pela 2ª vez ao ser levado no topo do templo. Os versos 5 e 6 carregam 3 lições valiosas. A primeira é que Satanás quer nos levar a lugares perigosos para cair. Deus não nos tenta. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Mas ele dá o escape para quem vive nele. A segunda lição é: usar trechos isolados da Bíblia em favor próprio é um atributo de Satanás. Confira tudo o que houve na Bíblia, assim como fizeram os bereanos. E a terceira é que o inimigo é um grande conhecedor da palavra e dos homens. Não o subestime, pois como vimos em Tiago 1,14, cada um vai ser seduzido pelo seu próprio mau desejo. Jesus novamente usa a palavra para responder. O diabo nos promete coisas e tenta nos iludir com nossos maiores desejos da carne. Disse o tentador: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Deus é o único digno de adoração, o único que nos criou, salvou, o único capaz de ouvir e responder nossas orações. Satanás já está condenado. Seu único objetivo é roubar almas para cair junto dele no terrível dia do Senhor, ao te fazer se prostrar em adoração diante de qualquer que não seja Deus.
Adorar significa expressar honra por meio da devoção e reverência genuína. Idolatria é atribuir o poder de Deus a alguma coisa, ou seja, tudo aquilo que toma o lugar do senhorio de Deus sobre sua vida. Louvar algo ou alguém no lugar de Deus. Se curvar ou ajoelhar em veneração. Celebrar ou cultuar. Fazer pedidos. Criação de objetos representativos para a adoração. Oferecer sacrifícios. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não terás outros deuses diante de mim, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Números 21. Está narrando um momento em que os israelitas estão no deserto. Insatisfeitos, murmuravam contra Deus a todo momento. Deus então manda serpentes que mataram muitos. O povo arrependido pede que Moisés ore por eles para resolver o problema com as serpentes. O Senhor então manda que Moisés construa uma serpente de bronze. Se alguém fosse picado, deveria apenas olhar, e permaneceria vivo. Em 2 Reis 18, o rei Ezequias, homem reto aos olhos do Senhor, destruiu tudo que era usado para a idolatria. Entre eles, destruiu a serpente de bronze. Pois os israelitas começaram a adorar a serpente. Ou seja, o mesmo monumento que o próprio Deus mandou construir, o próprio Deus mandou destruir. A simples criação de um monumento não é idolatria. Se assim fosse, não poderíamos ter quadros ou fotos para olhar, mas a partir do momento que começamos a atribuir poder fazendo pedidos, agradecendo, nos curvando, oferecendo incensos ao ídolo, que é feito hoje com as velas, por exemplo, torna-se uma abominação para Deus. 1 Timóteo 2,5 menciona que só há um mediador entre Deus e os homens, e por isso ele pede que nós que ainda estamos vivos, oremos uns pelos outros, para que o Pai nos escute em unidade por um mesmo propósito. Pois aqueles que morreram em Cristo dormem, mas serão ressuscitados por Deus no dia do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Mesmo antes de orarmos, Deus conhece as nossas necessidades, então é o único que pode nos responder de acordo com a sua perfeita vontade. Para que uma pessoa morta receba orações, precisaria ser onipresente, onisciente e onipotente. Somos fracos e precisamos de Deus. Não temos esses 3 atributos. Eclesiastes 7:20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque. Imaginamos que idolatria só tem relação com esculturas, mas podemos transformar qualquer coisa em ídolos. Veja alguns exemplos. Jesus nos prova de novo que as Escrituras nos fazem resistir ao diabo. O segundo Adão saiu vitorioso mesmo em um ambiente difícil. Após sua vitória, foi servido pelos anjos. João Batista foi preso porque ousou reprovar o casamento de Herodes Antipas com a esposa de seu irmão Filipe, alegando ser imoral, e de fato era, mas isso não os impediu de decapitá-lo. Desde sempre, o homem odeia ser contrariado. Após a notícia de João Batista, Jesus volta para a Galileia. Foram 2 filhos de Jacó, e seus descendentes se tornaram 2 tribos que acabaram se estabelecendo na bela região norte de Israel. Essa profecia nos mostra a intenção de Deus incluir não só os israelitas em seu plano de salvação,
mas todas as nações, incluindo eu e você.